Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é mais uma vez o Vitor, mostrando pra vocês, em mais um vídeo, como é que eu estou estudando idiomas na prática, utilizando principalmente o Anki. Eu já fiz um vídeo parecido com esse, de eu estudando chinês, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, está aqui no canal. Eu passei mais ou menos uma hora de estudo, mostrando como eu estava estudando chinês no decorrer da quarentena, faz 3 anos já, bastante tempo, né? E eu estava devendo fazer esse vídeo sobre meu estudo de japonês, muito porque, nesse meio tempo, no decorrer desses últimos anos, eu aprendi algumas técnicas novas, alguns métodos diferentes, que têm funcionado muito bem pra mim. Eu tô estudando japonês há mais ou menos 2 anos, todo santo dia, e meu nível de japonês já está muito bom. Eu consigo assistir animes em japonês sem legenda, ou animes com legenda em japonês, no caso, e já estou conseguindo entender a vasta maioria das palavras que eu vejo. Então, tá funcionando muito bem e eu gostaria de compartilhar um pouco desse método com vocês. Algumas das coisas que eu vou mostrar hoje são coisas específicas e eu quero fazer vídeos específicos para cada uma delas. Mas, enquanto eu não os fizer, eu vou compartilhando com vocês já nesse vídeo agora mais ou menos o que eu tô fazendo, e aí quem tiver curioso pode dar uma pesquisada por conta própria, até que eu tenha o tempo para fazer esses vídeos, né? E a propósito, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Eu estou de vez em quando colocando aqui vídeos novos, explicando meus métodos de estudo, e eu acho que isso poderá ser útil para vocês também. Então, por favor, se inscrevam aí embaixo para vocês receberem os meus novos vídeos sempre que eles surgirem. Sugiro, inclusive, você colocar o sininho também aqui no canal, porque eu não posto com tanta frequência assim, então é interessante que você tenha um aviso para, no dia eventual em que eu tiver tempo de fazer um vídeo, para que ele apareça para vocês também, tá? Então, com isso bem em mente, vamos começar aqui o nosso estudo. O meu método atual não é muito diferente do meu método de uns anos atrás, só que hoje eu adapto ele em algumas categorias específicas. Então, aqui está o meu Anki, eu tenho muitos decks, muitos baralhos, muitos cartões, inclusive tem uns aqui que estão meio abandonados, o meu de espanhol, um outro aqui que eu uso também, mas eu pretendo voltar para eles eventualmente, tá? É porque esses dias eu tenho focado exclusivamente no japonês. Meu deck de japonês cotidianamente é assim, eu estou estudando mais ou menos 10 palavras por dia. Eu até consigo estudar mais que isso, eu consigo estudar 20, por exemplo, só que aí eu preciso estar com muito tempo. E se eu tiver com alguma outra coisa na minha vida que toma muito do meu tempo, eu não consigo fazer 20. Pelo menos com a minha configuração atual, 10 palavras novas por dia dá mais ou menos 100 e poucos cartões. Então eu acho que é um nível bem razoável, eu acho que é algo que dá pra você fazer se você separar uns 45 minutos do seu dia pra isso. Se você quiser fazer menos, pode fazer sem problema, só que aí você só vai progredir um pouco mais devagar. Vai muito do gosto de cada um, da capacidade de cada um, né? Outro ponto interessante, vocês vão entender conforme eu for estudando, esse daqui é o Anki, como eu já expliquei em outros vídeos, ele é um programa de repetição espaçada, ele tem cartõezinhos, que tem uma frente e um verso, e o objetivo é que eu veja a frente e adivinhe o que está no verso dos cartões. Isso aqui na lateral é um dicionário. Eu já mostrei pra vocês como ele funciona, tem um vídeo inteiro só sobre isso, deixa eu até abrir ele aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui eu explico como colocar o dicionário no Anki. Ele é uma extensão do Anki, já até está um pouco ultrapassada, inclusive. Os criadores dela criaram outro método atual, ele inclusive é pago. Porém, essa extensão é totalmente gratuita e tem a vantagem de que ela continua funcionando, mesmo eles usando agora um outro método. Pois bem, então, vamos começar. Então, como é que os meus cartões têm funcionado? Hoje em dia, eu tenho utilizado cartões quase exclusivamente de animes. Eu tiro cartões de alguns outros lugares, se eu estiver lendo um texto em japonês, eu pego essa frase e tento fazer um cartão também, mas a maioria dos cartões que eu uso são cartões de animes que eu tô assistindo. Então esse, no caso, é de um anime chamado Rakugo, Showa Genroku Rakugo Shinju, é muito bom, amo esse anime, um dos meus favoritos, e aqui vamos tentar entender a frase, certo? Essa daqui é a palavra ou expressão que eu tenho que entender, e aqui é a frase pra dar o contexto, e daí eu tenho também um print da cena pra eu poder lembrar mais ou menos quando que essa cena aconteceu e tudo mais. Então vamos lá. A frase aqui é Tansei komeru. Tansei é algo como esforço, um trabalho muito esforçado, uma coisa muito bem feita. E komeru é como se fosse colocar dentro. Então ele está dizendo que foi algo feito com muito esforço. E o contexto é Wakaru yo, ore ni wa wakaru. Tansei komete tsukutta tsuyu datte yo. Então ele está dizendo, eu entendo, eu realmente entendo. Isso aqui foi um... Tsuyu é, como é que eu digo? É um caldo, é tipo sopa, um caldo. Caldo, acho que é a palavra certa. Ele tá dizendo que esse caldo foi muito bem feito, foi muito esforçado e tal. Então aqui é um exemplo de frase, certo? Essa frase é um pouquinho avançada, né? Porque eu mesmo já estou um pouquinho avançado.
Inclusive tem um contador de palavras aqui que eu sei no programa. Você pode ver que eu já tô quase no 16 mil palavras. Então, não vão ser palavras tão simples assim, nem frases tão simples assim, as que eu vou mostrar pra vocês hoje. Mas aqui é mais pra vocês entenderem o conceito do estudo do que simplesmente tentarem pegar as palavras que eu tô pegando, tá? Quem tiver num estágio mais inicial pode tentar ver palavras um pouco mais iniciais, tá? Então, como eu falei, tansei quer dizer trabalhar esforçado, trabalhar com esforço, com sinceridade, com diligência. E aí a expressão tansei ou komeru quer dizer justamente se esforçar para fazer algo. E o tsuyu, que justamente quer dizer sopa ou broth, que são os termos em inglês para caldo, né? Então eu acertei, então vou dizer que passei aqui, vai ser para 4 dias esse cartão, porque eu aprendi ele ontem. Continuando aqui, já temos um cartão novo, olha só. Esse cartão novo foi tirado de Sailor Moon, certo? Esse é um dos cartões que eu tenho já pré-prontos, né? Eu já preparei as frases certinho, então é só eu tentar lembrar qual é a expressão aqui. A expressão é soa soa. Ela tá falando watashi no mai ni kiru to myoni, não, byoni, acho que é myoni, soa soa shite, nante yu ka, nani ka himitsu demo aru no ka, himitsu demo aru no ka mo. Então ela tá falando que ele, no caso, o garoto que gosta dela, sempre que chega na frente dela, fica meio estranho, que ele fica soa soa, que é a palavra-chave aqui, né? Ele fica soa soa, que deve ser estranho, esquisitinho, assim, meio que se mexendo, não sei. Onomatopeia em japonês é difícil de definir. E ela fala, como é que eu digo? Parece que ele tem algum segredo, porque ela não sabe que ele gosta dele, né? Ela não sabe que ele gosta dela. Vamos lá. Soa soa. Olha só como é bacana, né? Então tem uma frase tirada do anime, certo? Isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar em vídeo. Eu literalmente assisto o anime e ao mesmo tempo vou criando os cartões só com as frases que eu quero, né? Essa é uma vantagem comparado com outro método que eu mostrei pra vocês no vídeo. Com um método que eu mostrei nesses 2 vídeos aqui, né? Eu vou fazer um específico pra animes, inclusive, mas é a mesma coisa do que eu fiz com série, com dorama. Você basicamente... Aqui você pega todas as frases de uma série ou de um dorama, e nesse daqui que eu uso agora, eu pego só as frases que eu realmente quero estudar. Então eu tô assistindo, e enquanto eu tô assistindo eu penso, opa, eu gostei dessa frase. Eu vou pegar essa frase e vou salvar pra estudar depois. Então essa daqui eu já tinha preparado, inclusive já tinha colocado aqui a definição da palavra no dicionário, mas se eu selecionar aqui a palavra, apertar Ctrl S, ou se eu clicar com o botão direito e clicar aqui no Ctrl S, ele vai buscar essa palavra no dicionário, aqui do lado, e ela vai aparecer aqui pra vocês, certo? E aí vai ter a definição. Primeiro tem os dicionários diretamente em japonês, se você se sentir bom o bastante pra isso, mas geralmente eu acelero um pouco o ritmo e vou direto no inglês, que eu acho mais prático. Tem dicionários em português também, mas eles são mais fracos, eles têm poucas definições. Então eu prefiro usar os dicionários em inglês ou direto em japonês. Os em japonês são sempre mais completos, geralmente tem mais coisa neles. Mas tem expressões que eu prefiro ver no inglês, simplesmente porque é mais rápido pra mim. Eu acho o inglês um idioma mais fácil. Então eu já tinha preparado, mas tá aqui as definições, né? Então ele tá falando que ele tava assim, de forma nervosa, que ele tava in a fidget. Fidget é a expressão em inglês pra quando a pessoa fica se mexendo assim, sabe? Se mexendo os dedos, mexendo o corpo e tal. Então era pra dizer que ele tava nervoso, porque enfim, ele gosta dela e ele queria dizer que gosta dela e tava preocupado com isso. Enfim, palavra nova, mas é uma palavra muito tranquila. Vou botar aqui pra 10 minutos, porque foi bem fácil. Então eu posso clicar aqui, mas eu também posso apertar a barra de espaço. E ele já vai diretamente clicar nesse botão. Eu posso tanto apertar a barra de espaço, quanto apertar o número 2 ou 3. Né? A tecla de atalho, não sei se dá pra ver pra vocês aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho. Aparece aqui, ó, tecla de atalho 2, né? Ou tecla de atalho 1. Geralmente eu fico com a mão posicionada no teclado, de forma a apertar o número 1 com um dos dedos, e a barra de espaço com o dedão. Porque eu acho que assim fica mais fácil de eu estudar um pouco mais rápido. Então, se vocês verem eu só apertando botões do teclado ao invés de clicar, é por isso, tá? Então, barra de espaço, vamos continuar. Ok, esse daqui é uma expressão que tem 2 palavras. Isso aqui não é o ideal, tá? Eu recomendo você fazer cartões sempre com uma palavra só, mas esse aqui foi um caso que eu fiz porque eu achei uma das expressões muito fácil, e daí eu decidi colocar outra palavra no mesmo cartão. Então, ima, choudo 1月新版の追い込みだからな. Então ele tá falando, então, agora no Shinban, eu acho que é a edição da revista. Ah, não, minto, não é da revista. Isso aqui é de anime, esse anime é Shirobako.
Ele é um anime que fala sobre a produção de animes. Eu recomendo, inclusive. Nem tanto pela história, eu acho a história só ok. Mas ele tem muito vocabulário da indústria de animes. Então, se você gosta de animação e você quer saber como os animes são feitos e quer pesquisar sobre isso em japonês, esse anime te ensina muita palavra muito útil pra isso. Shinban, ele tá falando que seria Shinbangumi. Bangumi é a expressão, no caso, ban é de Bangumi, né? É a expressão para animes. Para animes, não, para programas de televisão, né? Então ele tá falando que os programas novos de janeiro, no caso da temporada que começa em janeiro, né? Funcionariam, serviriam. E oikomi, dakarana. Oikomi seria algo como buscar. Então ele tá falando, vamos tentar alcançar essa obra pra ela funcionar dentro do... Pra ela estrear, no caso, na temporada de janeiro. Errei. Olha só, isso acontece também, a gente erra normalmente. Então o Shinban vem de Shinbangumi. Bangumi quer dizer programa de TV, né? Nesse caso, uma série. E o Oikomi, eu pensei que era... enfim, não importa o que eu pensei. O certo é que é o estágio final, o último esforço, a última largada, né? Quando eles estão se esforçando para alcançar algo. Então ele tá falando aqui que ele tá no final rush, na última apressada pra poder tentar conseguir os animes de temporada de inverno, que são a temporada que começa em janeiro, né? Então, enfim, eu lembrei do Shinban, mas eu não lembrei do Oikomi. O Shinban que é a fácil, no caso. Então eu errei, então vou ter que falhar aqui. Em 10 minutos esse cartão vai aparecer de novo pra mim. Aqui temos um cartão antigo pra vocês. Esse cartão é Rokuon Suru. Esse é um cartão antigo que eu tenho, de um deck que eu baixei pronto na internet. Eu não gosto desses decks prontos, porque geralmente eles não estão no meu padrão de qualidade, mas eu usei eles no comecinho pra aprender as primeiras palavras de japonês, tipo as primeiras 1000 palavras, e vez ou outra ainda aparecem esses cartões antigos, mesmo eles já sendo de anos atrás, né? Esse aqui é um cartão que só tem uma palavra, eu não gosto desses, eu prefiro cartões com frases, e prefiro cartões com frases de animes ou de coisas que eu assisti, né? Ou de vídeos no YouTube e tal. Esse, no caso, Rokuon quer dizer gravação de áudio, né? Gravar áudio. Rokuon. E aí está. Então, muito fácil, pode ver que ele vai passar pra 3 anos, né? Porque eu acertei, porque realmente é um cartão muito antigo. Vamos lá, mais um de um anime que eu tava assistindo. Esse é... Kata... Kata quer dizer ombro, e realmente ele tá pegando no ombro aqui, né? Esse é Kori? Kata korimasu, né? Ryorite, é tipo cozinhar, né? Dói nos ombros. Eu acho que é Kata korimasu, eu não tenho certeza. Koru. Ryorite. Kata korimasu, né? É tipo, dói nos ombros, né? Mas não é literalmente no sentido de doer nos ombros, né? Eu posso até pesquisar no dicionário, ver se ele aparece. Vamos ver aqui essa expressão. Aqui. Kata korimasu, literalmente é ombros ou pescoço doendo, né? Koru. Mas é nesse sentido. Kata korimasu, né? Então ele tá falando que dói nos ombros, mas ao mesmo tempo também significa isso. Ó. Pode significar você ter uma paixão por se devotar a algo, ficar obcecado com algo. Então ele tem esse sentido de que ele tá obcecado com a cozinha, mas ao mesmo tempo, poxa, dói no ombro, né? Isso aqui, cozinhar é puxado, né? Olha só que arte bonita. Então esse aqui é Yuyake. Yuyake deixa eu ver. Tem a ver com o pôr do sol, obviamente, né? Inclusive a cena tá aqui. Às vezes você tem a cena e dá um pouco do spoiler de o que exatamente é o significado. Mas eu gosto disso porque isso me ajuda a lembrar. Facilita, às vezes, eu lembrar, é meio que uma dicasinha, né? Mas nesse caso eu acho que é uma coisa boa porque me ajuda a memorizar a palavra. Então, yu quer dizer de noite e yake quer dizer de queimar, no sentido de fritar, né? Então seria tipo o fritado da noite, mas aqui eu acho que é por causa essa aparência de fogo que fica, né, com o céu quando está no pôr do sol. Então é tipo, o fogo da noite seria mais ou menos o pôr do sol, né, algo assim. E ele tá falando sobre Umi no mahou ni kakerareta kaichou wa yuuake no naka de kokuhaku shite kuru. Isso aqui é do anime chamado Kaguya-sama o Kokusaretai. Eu não lembro o nome exato do anime. Mas enfim, é um anime muito bom, é um desses mais recentes. E a garota, Kaguya, está querendo que o Kaicho, que é o presidente de sala, se confesse para ela. Ela sabe que ele gosta dela, mas quer que ele admita, ao invés de ela admitir para ele. Então ela tá querendo que ele confesse o seu amor, e ela quer que ele faça isso na mágica do mar, certo? Umi no Mahou. E aproveitando no meio do pôr do sol, no meio da fritura da noite. Yuyake. Umi no mahou ni kakerareta kaichou wa yuyake no naka de kokuhaku shite kuru. É exatamente isso.
Inclusive, só pra explicar pra vocês, tem dois dicionários aqui. Esse é o dicionário que eu tenho offline no Anki. É esse daqui, que vocês estão vendo aqui na lateral. Mas esse daqui é um dicionário, esse dicionário que inclusive tá em espanhol, é um outro dicionário que é o que eu uso pra pegar as frases. É um dicionário que eu tenho online. Então, quando eu tô assistindo o anime, eu uso a definição, e aí às vezes eu pego a definição em espanhol. Mas aí quando eu tô estudando ele por conta própria, offline, eu uso a definição do dicionário do próprio Anki. Eu vou explicar isso em outro vídeo pra vocês, tá? É só pra dar um pouquinho de contexto. Olha só que interessante. Esse daqui é mais um cartão desses do Shirobako, né? Que tem mais expressões de anime, né? Essa daqui eu acho muito legal. Gengaman. Genga quer dizer animação, né? Especificamente quer dizer quadros de animação, né? Enquanto man é literalmente de man, de homem, né? Gengaman é animador. No caso, é a pessoa que faz os gengas, né? Que é a pessoa que faz os frames. E eu só acho uma expressão muito legal, mas é uma expressão que você dificilmente vai encontrar num dicionário, tá? Mas você encontra nesse anime porque é uma expressão que se usa no dia a dia da animação, né? Ela tá falando, Zenbu, sore gengaman toshite shikaku te koto da yo ne. Shikaku te koto da yo ne. Shikaku quer dizer falha, né? No sentido de fracasso. Ela tá dizendo, poxa, vai ter que refazer tudo. Isso aí é um fracasso pra um animador. Zenbu. Sore gengaman toshite shikaku te koto da yo ne. Inclusive, especificamente o animador aqui é o animador de keyframes, né? De quadro-chave. Eu não tinha explicado esse detalhe. Mas aí é um detalhe específico que quem gosta de pesquisar sobre essa área vai entender. Kagakuteki. Hikagakuteki. Hodo ga aru. 非科学的 Teigakunen. 低学年 Denka seihin. 電化製品ません。 Koji. 私もナミも孤児でさ。 Talvez vocês estejam se perguntando assim, poxa, tu foi muito rápido nesses cartões, né? Isso é só pra mostrar pra vocês a velocidade em que eu normalmente faço as coisas. Geralmente eu só falo em voz alta a palavra-chave, eu não falo a frase inteira em voz alta. Até porque eu já tô num nível um pouco mais avançado, eu não preciso desse nível de treinamento de pronúncia. E também eu não fico pensando muito. Você pode ver que, por exemplo, esses cartões aqui, eles nem têm a tradução da frase, né? Que é o que eu uso quando eu tô iniciando, né? Mas hoje em dia eu nem boto a tradução da frase toda porque eu consigo entender a frase toda. Eu foco só na tradução da palavra nova que eu tô aprendendo. Então, nesse caso aqui, a palavra é órfão. Eu vi essa palavra ontem, né? Eu já até conhecia essa palavra porque eu já tinha visto a palavra para orfanato. Mas, enfim, eu estou aprendendo aqui. Orfanato, no caso, é Kodin. Esse aqui é Koji, quer dizer órfão. E daí, eu não preciso do contexto. Ela tá falando, eu e a Nami também somos órfãos. Isso aqui é de uma frase de One Piece, né? Mas eu simplesmente falo Koji, que é órfão, eu entendo o contexto, ok, já vou passando e vou seguindo pra próxima. Assim eu evito perder tempo e eu consigo estudar relativamente rápido esse monte de cartão que eu tenho. Qual é esse, meu Deus? É Nakaba, acho que é Nakaba. Nakaba quer dizer meio, né? Então ele tá falando 40 dai nakaba daro. Então ele tá falando que essa pessoa é quarentona, né? No meio dos 40 anos de idade. Então tá literalmente no meio dos 40. 40代半ばだろ提督は30歳ですよね。 Isso. 40代だからだよ。40代半ばだろ。半ばだろ. Pitch accent é um negocinho muito chato. Eu também quero fazer um vídeo só sobre isso, explicando pra vocês como instalar essa extensão do Anki, que coloca a pronúncia exata das palavras em japonês, né? É um detalhe que algumas pessoas às vezes não atentam quando estudam japonês, que é que as palavras em japonês também têm um sistema quase que de tons, parecido com o chinês, né? Então existe uma forma correta de você pronunciar, e é interessante você estudar ela o quanto antes, quando você tá aprendendo japonês. Então isso te ajuda um pouco a ter uma pronúncia mais próxima do japonês nativo, né? E evitar você fazer aquilo que às vezes a gente vê gringo fazendo quando fala em português, né? Que é de você fala português dessa maneira, pronunciando errado a sílaba tônica, né? Porque fica muito feio. Então, tá aqui uma dica pra vocês, né? Mas enfim. Olha só, voltamos aqui. Aquele cartãozinho que eu tinha visto antes. Soa, soa. そわそわ Soa, 私 soa. の前に来る Ok. Então, de novo, eu não preciso escutar a frase inteira de novo, porque eu já tenho mais ou menos o contexto. Eu guardo isso para as frases em que eu, de fato, sinto dificuldade e preciso ver o contexto totalmente do zero de novo. Esse aqui é Zengo. 地球の戦王に反対する Sengo. シリウ Droga. スに頼るほかない Então veja que eu errei pouco, né? Eu falei Zengo ao invés de Sengo. E eu decorei o significado, na minha mente, no caso, né? Eu não falei em voz alta. Mas como eu errei a pronúncia, eu prefiro dizer que eu errei. Porque eu quero ter tudo o mais perfeito possível. Então, esse é um caso em que eu sou um pouco rígido, pelo menos comigo mesmo. Então eu vou dizer que errei. Esse é Toho. Eu acho que é Toho. Que é caminhar a pé, né? Ela tá falando de caminhar a pé pra ir pra escola. 徒歩。さて
徒歩で学校に行けるなんてもうないかもしれない。この基地 Vocês podem ver que tem muito cartão de Kaguya, né? Desse anime específico, porque é um anime que eu estava assistindo recentemente. Então eu criei muitos cartões desse anime, então agora eles estão aparecendo pra eu revisar com certa frequência, né? O tipo de cartão que vai aparecer pra mim é muito aleatório. Tanto tem os cartões antigos, né? Como tem esses cartões novos baseados nos animes que eu andei assistindo recentemente. Então esses dias eu tava vendo Kaguya e eu estava vendo Sailor Moon também, e é por isso que vocês vão ver alguns cartões de Kaguya e Sailor Moon misturado com cartões de outros animes que eu andei vendo. Ioru. 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 Caramba, o que é Ioru? Ioru é convencer, no caso, né? No sentido de seduzir. Ioru. 他の男に言い寄られた程度で忘れられるものが真実の恋のはずがない。 Shinban Oikomi. Vamos lembrar de novo. Então, Oikomi aqui é o último rush, a última apressada pra poder terminar os animes no caso da temporada de inverno. 今ちょうど1月新版の Isso. Vamos lá. E assim a gente vai seguindo, não vou perder tempo. Tem muito cartão ainda pra revisar, né? Eu tô fazendo eles mais devagar aqui pra explicar pra vocês, mas, né? Eu não tenho tanto tempo assim, então vamos apressando um pouquinho. Shiru. 特にヤンウェンリに Raikyaku. 来客 Chutohampa. 中途半端な覚悟で Opa, cartão novo agora. Kuremu. Esse daqui, pra quem entende um pouco mais de japonês, né? Esse daqui é um cartão em katakana. Essa é uma expressão que eu gosto. Eu, em particular, não gosto muito dos cartões em katakana. Pelo menos eu geralmente não gasto eles como cartões novos. O que eu costumo fazer é separar esses cartões e simplesmente botar eles na fila de revisão sem gastar um cartão novo do dia, né? Porque eu estudo poucos cartões novos por dia. Mas esse daqui é um que eu achei interessante quando eu tava estudando, porque ele é uma palavra que eu conheço em inglês. Então, kuremu, deixa eu mostrar pra vocês, é claim. サッカーや演出からクレームが来ています。平岡さんに Então é essa palavra aqui em inglês, claim. Você fala kuremu em japonês. Só que ele tem um detalhe interessante que ele não é literalmente claim, a palavra em inglês. Ele tem uma conotação um pouco diferente da palavra original. No caso, claim pode ser um pedido. Só que aqui ele geralmente é no sentido de reclamação. Então ele é mais complaint do que claim, né? Só que, então o que eu faço? Eu crio um cartão novo pra isso. Porque nesse caso, eu acho que essa é uma palavra que vale a pena ter um cartão específico. Porque quando eu escutei isso assistindo o anime, eu não pensei, poxa, eles estão falando claim. Eu não entendi que era claim porque o contexto não fazia sentido, né? Aí eu entendi que era uma reclamação. Poxa, mas é assim que fala reclamação? E daí eu criei esse cartão e tudo mais. Então, vamos lá. Shiteki. 歴史はヤンを Sashiatari. Okotaru. 差し当たり監視を怠るな。 Uranaishi. Enen. 占い師みたいな女の人に Udeを磨く。客観的。仮説としてはね、できれば客観的データが欲しいところだけど、それはさすがに無理だし。 Ok. Quer dizer objetivo, né? No sentido de objetivo versus subjetivo, né? Esse é um cartão que eu estudei ontem, então tá bem na minha mente. Kuremu. サッカーや演出 Konokikai. Konokikai seria nesta oportunidade. Hikizuridasu. この機にイゼルローン軍を Ok. Souzoushi. 何やら想像し Hanamizu. 鼻水夜さん鼻水すみません、汚くて。 Esse daqui é um daqueles cartões que eu só acho muito divertido. Eu não sei porquê, mas eu acho muito legal o fato de que os japoneses chamam catarro do nariz, ou muco que sai do nariz, literalmente de água de nariz. Hanamizu. É uma daquelas frasezinhas que eu acho fácil de lembrar porque é muito intuitivo, sabe? Toshiso. Ah, tá. Eu acho que esse daqui é um cartão que eu vou acabar passando direto para os novos. Ou, aliás, para a fila de revisão. É até bom que eu mostre pra vocês como fazer isso. Toshiso. So quer dizer apropriado. Toshi quer dizer ano. Toshiso vai ser apropriado para o ano. Então, no caso, eu lembro dessa cena, inclusive, né? As meninas estão falando que... se eu não me engano, a Usagi, a protagonista, né? Deveria agir de forma mais apropriada para a sua idade. Se eu não me engano, é isso. これからはもっと年相応になりましょうね。 Exatamente. Então, assim, pra mim isso daqui é muito fácil, essa frase. Então eu posso simplesmente... Eu não vou gastar um cartão novo com ela. Eu vou passar ela direto pra fila de revisão. Então eu vou continuar, eu vou revisar ela vai aparecer pra mim amanhã e tal. Mas eu não quero ter que gastar um card novo com ela. Inclusive, deixa eu fazer uma correção, porque o Furigana aqui tá Nen. Mas ele deveria ser Toshi. Então deixa eu colocar aqui. Esse Toshi aqui. Eu vou colocar aqui pra corrigir o Furigana. Aí vai ficar... これからはもっと年相応になりましょうね。 Isso mesmo.
A formatação aqui ficou um pouco estranha. Então eu vou... Esse aqui é uma coisa um pouco avançada, tá? Mas se você quiser corrigir a formatação de um cartão, você pode vir aqui, ó, e verificar o HTML dele. Se você editar o HTML de um cartão, você vai ver que, ó, ele tá alinhando o texto pra esquerda. Só que a minha formatação normal é alinhar tudo no centro. Aí eu vou simplesmente apagar isso aqui, certo? E aí você vai ver que ele vai ficar certinho agora. Ó, tá vendo? Ficou centralizado. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Para poder passar esse cartão para a fila de revisão, no celular você simplesmente clica nas opções aqui, na lateral, né? Nessa lateralzinha de opções, e vai ter uma opção de você mudar o scheduling. Eu não lembro como é em português agora. Então no caso aqui no computador, o que você vai fazer é o seguinte, você aperta B, certo? Apertando B, o que ele vai fazer é, ele vai pegar esse cartão, ele vai aparecer no visualizador de cartões, e você clica com o botão direito nele, você reagenda, e daí eu coloco na fila de revisão, certo? Porque eu vou revisar ele, eu não quero usar ele como novo. Eu já boto como um dia, no caso ele vai vir amanhã. Então amanhã esse cartão vai aparecer pra mim, né? E nesse caso eu vou mudar ele do deck também, porque ele tá no meu deck de prioridade, eu vou colocar ele no meu deck de frases, certo? Então só isso, ele vai sumir aqui, a gente tava em 8 cartões novos e continuamos em 8 cartões novos. Eu não gastei um cartão novo do dia assim, certo? Vamos continuar então. Kemushi. Kemushi? Noroshi, droga. Sokotsumono. 閣下ともあろうお方が断然。やっぱライブの方が断然いい。切な。切な。市街。市街を軍隊が動き回っていても誰も疑問に思わなかったようです。Ok. Esse é um cartão novo, mas eu já tinha certa noção do que ele seria. Só que esse é Shigai. Eu falei Shigai. De novo, essa coisa da pronúncia, né? Esse daqui é um Atamadaka. Todas as palavras Atamadaka em japonês são as que têm o tom, entre aspas, caindo logo na primeira mora, né? Na primeira sílaba. Então, Shigai. Não é Shigai, é Shigai. Ó. Vê como ele fala Shigai e Guntai, né? Então os dois são Atamadaka, os dois são vermelhinhos. Os dois, a sílaba tônica, entre aspas, é essa mora, né? Então ele dá o foco na mora, na primeira sílaba, e depois ele foca no resto, né? Esse negócio de diferença de mora e sílaba é um detalhezinho que você pode pesquisar se quiser depois, mas basicamente a sílaba seria gun, né? O gu com o un. Só que aí em japonês eles separam mais ainda. Então uma mora é só esse hiragana aqui, o gu, né? Então fica guntai. Enfim, só um detalhe técnico, tá? Mas eu errei por conta disso, então, errado. Sen-o. Kanpake. Esse é um daqueles que é expressão de anime, né? Não tem em nenhum dicionário kanpake. Eu sei que pake é a abreviatura de paketo, que quer dizer packet, ou pacote, né? E kan quer dizer completo. Mas kanpake é uma expressão específica do mundo da animação, usada CMP em inglês, né? Que quer dizer Complete Media Package. Kanpaku paketo... cadê? Kanpaku package. Kanpaku package media. Quer dizer, pacote de mídia completo. Basicamente ele tá falando que é um arquivo digital, que é literalmente um arquivo de anime pronto, né? Um episódio pronto. Isso aqui eu tirei de um dicionário online de expressões para anime. Então, assim, você tem que ser um pouco criativo às vezes. Tem expressões que você não acha no dicionário, e quando você tá num nível mais avançado, você tem que pesquisar em outro canto para entender o que danado que os personagens estão falando. Ok, Shigai. Ok, Kanreichi. Aqui um outro detalhe legal. Essa palavrinha aqui, em japonês se leria de outra forma. Seria Kikai Yoroi. Seria algo como armadura automática. Mas o protagonista, como vocês podem ver, o protagonista de Fullmetal Alchemist, né, o Edward, fala otomeru, que seria automail, né, como tá na tradução em inglês. Essa coisinha é muito chata, mas isso acontece de vez em quando. Os japoneses escrevem uma palavra em japonês, em kanji, só que pronunciam em katakana. Então eles escrevem em kanji e falam em inglês, sabe? É muito estranho, mas isso acontece com bastante frequência, principalmente em shonen. Então, se você gosta, por exemplo, de shonen, se acostuma com isso, tá? Mizu no awa. Mizu no awa. Bin. Honyomi, dokushokai. Dokushokai? Esse é Dekkan. 鉄血の錬金術師 droga. バスク・グランだな。連合。そしてその連合軍司令官に Ok. Oikaseru. Oikaeseru. Tá. Vocês podem ver que esse é um cartão novo, né? Como dá pra ver pela marquinha azul aqui embaixo. Mas
Pra mim ele não é tão novo assim. Justamente porque, tanto porque eu já vi essas frases, porque são de animes que eu assisti recentemente. Esse, no caso, é de Gurren Lagann, um dos meus animes favoritos da vida. É maravilhoso esse anime. Mas também porque, mesmo palavras novas pra mim, dependendo do kanji que a palavra tá usando, eu consigo ler. Às vezes eu não sei o significado, mas eu consigo ler e consigo até chutar o significado baseado nos kanjis. Esse daqui é um daqueles verbos compostos. Eu esqueci o nomezinho deles em japonês. Mas são verbos que são feitos juntando dois outros verbos. Então ele tá juntando esse oi com o ka. Eu acho que é kaeseru. Oi kaeseta, né? E nesse caso, oi é no sentido de perseguir e kaeseru é no sentido de trazer de volta, ou levar de volta. Então ele tá falando que ele conseguiu fazer os inimigos fugirem, né? Empurrar os inimigos pra longe. Então ele perseguiu os inimigos até que eles voltassem. É algo assim. Oi kaesu. Então tá, frasezinha fácil, vamos seguir. Shikanteki. 逮捕拘禁統合 Ok. Michi 道中気をつけてな。 Tochu. Ah, isso aqui é um saco. Esse aqui é um desses kanjis que você pode ler de várias maneiras, dependendo do contexto, né? Então, eu li como Michi, mas aqui é Do. Né? E esse aqui eu li como Ju, mas aqui é Chu. Então, é um saco, mas é a vida. Dochu. Eu tenho que decorar que nessa palavra ele é lido assim e não tem muito o que fazer. Matedo kurasedo. 待てど暮らせど Kurenu. 酒屋 Mizusasu. 人が大いに喜んでるところに水さすんじゃねえよ。 Oru. なぜだなぜ切るな Ah, droga, errei. Shaku. Shaku como é que se diz? Shaku é tipo reclamação. 尺 Isso. まあ正直金持ちで天才で癪な部分はあるな。 Eu amo esse anime, cara, é muito bom. Não, Toshigoro. Toshigoro, a idade. Ok. Novo. Esse é... Tanegire? Tagire? Gire eles usam pra, tipo, quando uma coisa acabou, quando não é suficiente. Deixa eu ver. どうしたお前の螺旋も種切れか Tanegire. Tane quer dizer... Tane quer dizer semente. Gire eles usam pra quando alguma coisa acabou. Então, tipo, acabou a semente. Eu acho que é uma expressão, no caso, né? Faz tempo que eu estudei esse cartão, então não tô memorizado. Ele é um novo, né? Faz tempo que eu criei ele, no caso. Mas Tanegire é nesse sentido, né? Acabar os recursos, né? Então, os recursos acabaram, Tanegire. Acabou a semente. Deve ser uma expressão do Japão feudal, algo assim, né? Ele tá falando o seu espiral. Omae no rasen mo Tanegire ka? Porque no Gurren Lagann, esse anime, espiral é uma forma de energia. Enfim, eu não vou explicar. Assistam, é muito bom. Então, enfim. Ok. Tanegire. Esse eu vou ter que dizer que errei, porque foi um pouco mais difícil. Deixa eu, inclusive, fazer o seguinte. Eu completei 5 cartões novos. Deixa eu mostrar pra vocês agora o outro método que eu tenho pra criar cartões novos. Então, esses cartões que eu tava fazendo pra vocês, eles são desse deck de prioridade. O deck de prioridade é um em que eu já tenho cartões prontos, certo? São cartões de anime que eu assisti recentemente, e daí eu simplesmente preparei eles pra vocês, tá? Então, se eu mostrar, por exemplo, deixa eu ver aqui no painel. Então, deck prioridade, todos esses cartões aqui, pode ver que tem 500 cartões quase, são cartões de animes que eu vi recentemente e que eu já preparei, certo? Então, sei lá, de Sailor Moon eu vi, e daí eu vi uma frase legal, e daí eu guardei aqui uma palavra e eu já coloquei a definição, tudo certinho. Então, isso daqui eu uso muito pra quando eu estudo no celular, né? Porque no celular eu não vou ter tempo de preparar o cartão e colocar a definição e tal, eu quero uma coisa mais rápida. Então, eu geralmente uso esses cartões aqui. Então, eu sempre tenho muitos prontos, aqui eu tenho uns 500, né? Pra quando eu tô na pressa e eu não tô com tempo de estudar com mais calma, eu só estudo rapidinho os cartões novos que eu já tinha separado, com as definições já certinho e tal. Então, são uma coisa um pouco mais prática. Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço quando eu tô com um pouco mais de tempo e quando eu quero criar os cartões do zero, baseado em cenas específicas de animes que eu já assisti, mas eu não memorizei por completo. Então esse aqui é o método mais próximo do que eu ando fazendo, do que eu fiz naquele vídeo, né? Nesses vídeos aqui. É você estudar com cartões de uma lista gigante de cartões de coisas que você assistiu, ao invés de ser só frases específicas recentes. Então vamos lá. Então o primeiro que eu vou fazer é, eu vou pegar os cartões da prioridade, esses que eu estudei, eu vou apertar Enter aqui pra ele mostrar, e vou pegar só os cartões, esses aqui, que foram os que eu estudei hoje, certo? Vou selecionar todos eles, e vou passar eles pro meu deck de frases, pra eu poder estudar eles agora, certinho, tá? Então se eu voltar aqui, você vai ver que ele tá zerado, e tudo tá no deck de frases, e eu vou direto no deck de frases. Porque nesse deck de frases vai ter frases novas que eu não preparei ainda, né? Pelo menos a maioria eu não preparei ainda. Então vamos dar uma estudada nele, e quando chegar nas frases novas eu mostro pra vocês, tá?
Tanegire. どうした？ Ok. Esse é Chosen. 俺に挑戦。 Chosen. Ok. Esse é... Esse aqui é um que eu já preparei. Agora eu não lembro. Garyoku? Garyoku. É basicamente habilidade de desenho. 好きなんですけど客観的に見てアニメーターになれる画力があるとは思っていません Animetaになれる画力があるとは思っていません. Então esse cartão novo apareceu pra mim porque eu tinha estudado ontem essa palavra, kyakanteki, que quer dizer objetivamente, né? Então ela tá falando, se eu ver objetivamente, eu não tenho a habilidade de desenho para me tornar um animador. Animeta ni nareru garyoku ga aru to wa omotte imasen. Eu não acho que eu tenho a habilidade de desenho para me tornar um animador. Uma animadora, no caso. Ok. Noroshi. のろしだよ。 Ok, vamos lá. Cartão de Jojo. Sempre íamos cartões de Jojo. Esse é... Choten. 全ての人間の頂点に立ってやる。 Olha isso, cara. É por isso que eu gosto muito de cartão de anime. Primeiro, animes que eu gosto. E também porque não só são obras que eu conheço, como elas têm esse detalhe. Eu me divirto revendo as cenas. Eu amo a dublagem do Dio em Jojo. E eu ouvir a voz dele falando uma frase pra me ensinar uma palavra nova é só muito divertido. Madoka. Esse daqui é um outro exemplo de cartão que eu faço. Às vezes, o Anki, ele não pega os nomes próprios, né? Tem uma configuração do Morphin, que é o algoritmozinho que eu uso pra separar os cartões em ordem e tudo mais, em que ele ignora nomes próprios. Então, Madoka-san é o nome do personagem com quem esse moleque aqui tá falando. E aí, o Anki não considerou isso uma frase pra eu aprender, mas eu manualmente coloquei ela aqui, porque eu não sabia que esse ideograma seria Madoka, né? O nome próprio em japonês eu prefiro estudar por conta própria, como se fosse uma palavra, porque eles são bem chatinhos. Então aqui é Madoka-san, e aqui ele tá falando Rampatsu. Riteki Rampatsu shite. マドカさんリテイク乱発して自分の首絞めて Só lembrando pra vocês, tá? Eu tô falando em voz alta a pronúncia, mas eu estou mentalmente lembrando do significado, tá? Às vezes é bom falar em voz alta o significado também, pra ter certeza que você tá lembrando certo. Mas como isso é relativamente fácil pra mim, eu vou adiantando por fazer tudo na mente mesmo, e eu consigo ser um pouco mais rápido. Esse aqui é Daraku. De novo, eu amo Jojo, cara. Olha que frase incrível, sabe? O áudio, a trilha sonora, é só muito bom estudar assim, sabe? É divertido. Eu amo estudar assim. Esse aqui é Hitsujou. 必要ですか争いそれは世界の必要やるか Essa é uma coisa boa também desses cartões que eu fiz ao vivo, enquanto eu assisti o anime. Porque como eu tirei eles de um dicionário, o dicionário ele tem a pronúncia só da palavra. Então eu tenho dois arquivos de áudio, o áudio da palavra e o áudio da frase. Então eu tenho. 必要 E aí depois eu tenho o áudio da frase inteira. Eu acho muito prático. Shigai. 市内を軍隊が動き Ok. Sashioku. Omie. Omieを切る。我々を差し置き、螺旋。 Ok. Sekitan. 大昔に滅んだ Moshi. 模試だけ満点取ったってしょうがないじゃない Esse aqui é... essa é nova. Eu não sei essa palavra. Shaku? Eu acho que é shaku. Dá pra ver pelo contexto? Mini buraco hole. Mini buraco hole. Um mini buraco negro. CC Mission. Missão de criar um buraco negro. Sudeni kakuritsu shiteiru tame. Kokuhaku shaku? ミニブラックホール生成ミッションはすでに確立しているため報告は省く Habuku. Então quer dizer skip. Eu vou pular essa parte do relatório. Vamos ver aqui. Então eu posso clicar direto aqui no dicionário para poder ir direto para a definição em inglês, né? Ok, vou usar essa daqui que tá mais ミ completa. ニブラックホール生成ミッションはすでに確立しているため報告は省く Habuku. Ok. Então é omitir, deixar de fora, excluir. Ok. Palavra nova. Muito bem. Então cliquei em 1 minuto no caso, né? Vocês não viram eu apertando no teclado, mas eu botei que errei. Esse aqui é... Tekketsu. 鉄の連携 Torimu. ダウントリムいっぱい。最大出力で先行せよ。 Esse aqui é outro exemplo de uma frase que eu acho legal, porque isso daqui é uma frase que eu vi em japonês que me ensinou uma coisa em inglês. Então em japonês eles usam a expressão torimu, que quer dizer trim. Só que eu não sabia o que era trim. Aí eu fui entender o que era trim, eu fui pesquisar uma coisa de conhecimento naval. Então eu descobri que em inglês eles usam pitch para se referir a como
o navio ele se movimenta, certo? No caso, pitch é quando ele se movimenta pra cima e pra baixo, né? Yaw é como ele se movimenta da direita pra esquerda. E roll é essa rotação da visão frontal, né? Isso é a rotação de um navio. E eles usam o trim pra se referir a essas várias formas de rotação. E em trim é um navio que está correto, tá retinho. E out of trim é quando o navio tá torto. Então, eu aprendi isso aqui porque eu queria aprender a palavra trim em japonês. Então, olha só que coisa maluca. Eu tô estudando japonês e japonês me ensina inglês. E inglês me ensina conhecimento naval, né? Que é aquela coisa, tipo, eu não preciso saber conhecimento naval no meu dia a dia, se eu for conversar com uma pessoa japonesa. Mas como eu assisto animes que usam essas expressões, eu acho útil aprender elas também. Então, mesmo não sendo uma palavra útil pro dia a dia, eu gosto de aprender esse tipo de coisa. Oikaseru. Oikaeseru. E esse aqui, ele é haguku. Mini Black. Isso, ok. Então esse aqui é dochu. Esse aqui é shikyu. Kiru. Unyoku. Esse é deki. Nozomeru. Esse aqui é denpa. Ok, essa é uma frase nova, certo? Então, denpa. Denpa eu já tinha noção por causa dos ideogramas, né? Den quer dizer elétrico, pa quer dizer... Oh, eu falei denpa, desculpa, eu confundi. Denpa quer dizer onda. Mas aqui é denji. Ji quer dizer magnético. Então, denji, no caso, é eletromagnético. Então, enfim, foi até bom, eu realmente errei. Eu olhei isso aqui e vi denpa, mas não é denpa, é denji. Tá. Então, denji, eletromagnético. Esse é um desses cartões que eu tirei de Evangelion, e é um negócio meio chato, sabe? Se você não tá acostumado, porque Evangelion é ficção científica, então ele tem muita expressãozinha de sci-fi, assim, que você não tá acostumado no dia a dia. Mas, como é que se diz? Eu gosto disso de novo, porque eu assisto anime de ficção científica. Então eu tenho que saber como se fala eletromagnético em japonês. Não vou usar no dia a dia, mas, poxa, é útil, né? Então aqui, sabe? Pulso de radiação eletromagnética está normal. Padrão de onda, 0. Sabe, no caso B, né, como eles falam em japonês. Sabe, é um negócio assim que eu não vou usar no dia a dia, mas é útil. Então, enfim. Mogurikon. Esse aqui é Isan. Isen. Não, Isan, droga. Toyakaku, sujiai. Esse aqui é Dangan. Hizashi. Ok. Nishitemo. Joshi. Ok. Esse aqui é Hodai. Esse é Chuto. Ok. Wardroom. Essa é mais uma daquelas. Eu não sabia o que era wardroom em inglês, né? Wardroom vem do wardroom em inglês, que se refere a uma cabine, um compartimento de um navio de guerra específico para os funcionários, né? Funcionários não, com uma expressão. Os soldados que estão ali, né? Os marinheiros e tudo mais. Eu não sabia essa expressão, não sabia nem inglês, mas eu aprendi porque apareceu nesse anime. Né? Pode parecer um pouco difícil pra vocês, mas lembra que eu tô em 16 mil palavras, tá? Então eu realmente preciso aprender palavras um pouco exóticas. A essa altura do campeonato não sobrou muita palavra comum do dia a dia, sabe? Então é o que temos. Então, esse é Denji. Ok, esse é Dosoku. Eu amo essas expressões, gente. É muito bom, por isso que eu digo, gente. Assistam e estudem coisas que vocês gostam, tá? Então, você quer aprender japonês com anime? Veja japonês com anime. Se quer aprender japonês com dorama? Veja japonês com dorama. Quer aprender coreano com dorama? Chinês? Com o que for, sabe? Quer aprender inglês com série? Assista, cara. Quer aprender espanhol com novela mexicana? Ou com Chaves? Ou qualquer coisa do tipo? Vai, sabe? As pessoas às vezes teimam um pouco em dizer que, não, porque o japonês do anime não é o japonês mais usado pelos japoneses. De fato não é, sabe? Vocês viram um monte de palavras de sci-fi aqui. Eles costumam ser muito rudes, né, no japonês de anime. É bem diferente do japonês do cotidiano. Mas ainda assim, são as mesmas palavras. Você vai precisar saber essas palavras. E se você assiste anime, você precisa entender o que eles falam nos animes. Então, sabe, esquece. Não vai fazer um negócio chato só porque tecnicamente é o melhor jeito de aprender, sabe? Usa o que realmente funciona. Aprender idioma maratona, demora muito. Olha, eu tô em 16 mil palavras, eu tô há 2 anos estudando isso todo santo dia, sabe? Demora pra você aprender.
Então, você não vai demorar num troço chato. Demore pra aprender numa coisa boa, numa coisa que você gosta. É muito melhor. Tanegire. Garyoku. Esse é... Dannen. Ok. Soko. Ah, não, é Soko? Ah, droga. Soko na yakuari. Droga. Esse aqui é Haizuru. Shimaru. 閉まる。お店はもう閉まっていました。 Opa. Esse aqui deu um errinho. Esse, de novo, é um daqueles cartões antigos. E ele tá dando um bugzinho com uma dos add-ons, uma das extensões que eu tenho no Anki. E aí, se eu tento dizer que acertei, ele dá um erro. Esse erro é porque ele tá com código. Ó, se eu for na edição aqui, ele colocou código na parte que seria só a palavra, onde ele não deveria. Então o que eu faço é, eu copio isso aqui para esse outro campo, manualmente. Eu uso esse botãozinho aqui para remover esse código, para ficar bem limpinho. Esse aqui, inclusive, foi errado. E daí ele fica mais certinho. Eu vou remover desse aqui também. E ele fica um cartão limpinho. Como tem muito cartão velho assim, eu prefiro corrigir na mão só quando dá problema, do que ter que ir um por um em todos os cartões pra poder revisar isso, sabe? Eu só corrijo quando dá problema e sigo com a minha vida. Muito de trabalhar com Anki, quando você tem muito cartão, é não se preocupar demais em deixar todos os cartões perfeitinhos e bonitinhos, sabe? Só vai. Se tá funcionando, tá bom. Kyabetes, Hakusai, e esse aqui é Hanban. Hakusai. Ok, Hakusai. レシピにはないのに。はあ、キャベツな。いいやつあったから白菜と半々にしようかなって。半々にしそれかしら。半々にしようかなって。OK。あっぱれ。あっぱれ。絶好。絶好。困る。ちょっと固まってないで受け取ってくれない？せっかく買ってきたんだから。Ah, errei. Porcaria. Eu não gosto desse anime, o Tonikawa, mas ele foi um dos que eu usei pra estudar. Foi o primeiro anime, inclusive, que eu vi inteiro em japonês. Então eu tenho um certo orgulho de ter assistido, mesmo não gostando do anime, mas ele me foi útil pra aprender japonês, então pelo menos isso me deixa feliz. E aqui é um exemplo de algumas frases que eu tirei dele. E que aparentemente eu não lembrei, embora eu deveria, né? Porque era pra 3 anos, poxa. Mas enfim. Então esse aqui é o quê? Ichiji Kanjo. Droga, errei. Itoki, inclusive tá errado aqui no coisa, deixa eu corrigir. Itoki. Inclusive um detalhe que eu não comentei, vocês estão vendo que eu só tenho 2 botões, né? Eu tenho fail e pass. Normalmente o Anki ele coloca 4 botões, né? Que é você errou, difícil, bom e fácil. Eu só tenho 2 botões. E o motivo para isso é porque eu uso uma extensão também do Anki, um add-on, que é o Fail Pass, que, inclusive, deixa eu até mostrar pra vocês aqui esses... deixa eu dizer logo que errei esse daqui. As minhas extensões... aqui, ó, extensões. Essas são extensões que eu tenho no meu Anki. Eu uso o Anki Connect para conectar com o dicionário. O Japanese Support é o que permite eu fazer ele dá o furigana automático de certos cartões. O dicionário Migaku, eu já mostrei pra vocês como instala. O Migaku Japanese é o que eu uso pra fazer o pitch accent, né? Que é esses padrõezinhos de pitch, de tom, entre aspas, do Anki. O Morphman é esse que eu uso pra ordenar as frases. É um algoritmo que detecta frases automaticamente pra mim. E o Pass-Fail, ele remove os botões de fácil e difícil. Então ele deixa uma decisão binária. Ou você acertou ou você errou. Eu acho mais fácil e eu acho melhor do que você ter que ficar pensando se foi fácil, se foi difícil. Não, acertou, errou, acabou, sabe? E até existem algumas pessoas que fazem análises estatísticas que dizem que é melhor no Anki se ao invés de você dizer acertou, errou, se ao invés de você ficar escolhendo entre difícil e fácil, se você disser só bom ou ruim, sabe? Bom ou ruim, acertou, errou, simplifica a sua vida. Então esses são os add-ons que eu uso. Vamos voltar lá que a gente já tá na reta final. Suisho. Esse aqui é Yoka. 今日一日で普通の Ryoke. いや Droga. 両家の家族としか見えんようになるはずだ Esse é Oana. 大穴。 Oana. Rias. Ah, não é Rias. É... Ah, droga. Ah, eu esqueci. あいつ今お小遣い全部ラノベに費やしてるからね。 Ah, droga. Tá, ok. Errei, vamos lá. Eu sei que... 逆に落ちこぼれにはトニとの数に応じて懲罰や除籍もあるから覚悟しろ。
Vocês estão vendo que eu tenho muito cartão de Spy Family, né? Que foi o último anime que eu estava vendo em japonês e estudando. Então, enfim. Essa é a explicação. Esse aqui é Hairu. Biru ga Hairu. E de novo, olha a importância de você ver cartões de animes que você gosta. Olha que cena bonita, sabe? Evangelion tem muita cena bonita assim, então eu gosto de ter frases de Evangelion. Não só porque eu gosto do anime, mas porque as cenas me relembram momentos legais do anime, sabe? São cenas bonitas, então é só agradável. Isso torna o estudo mais interessante. Esse aqui é Haguku. Habuku. Habuku, errei, droga. Pensei que eu tinha acertado, mas eu errei. Porcaria. Esse aqui é Shinyo-san. Não? Ah, droga. Shingo-san. Oyago-san tachi. Ah, droga. Oyago-san tachi. Eu pentei outra leitura do kanji, mas não era essa. Kakemochi. Ok. Takumi. Takurami. Ah, droga. Esse aqui é Shinbutsu Kongo. Ok. Ikizama. Ok. Jinkako. Não. Kinkako. Kinmirai. Esse aqui é Hitogomi. Droga. Hitogomi. Palavra nova. Top batter? Top batter no contexto de poker. Então é tipo... First person appearing. Ah, a primeira pessoa que vai aparecer... Não sei, esse cartão tá muito difícil. Eu vou arquivar ele. Então, quando você tem um cartão muito difícil que você não tá entendendo só pelo contexto, tipo, eu não lembro dessa cena no anime, e eu não tô entendendo muito bem pela definição do dicionário, então o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu simplesmente suspendo o cartão. Eu vou suspender o cartão, tá? Então, se eu procurar ele lá no painel, ó, mostrar pra vocês como fica. Então ele vai estar aqui no banco de sentença, no banco de frases, né? Banco de sentença é ótimo. Se eu procurar ele aqui, então ele vai ser esse aqui, Cowboy Bebop, né? Esse daqui. Então ele aparece aqui, pode ver que ele tá amarelinho, certo? Ele tá amarelinho justamente porque ele é dos suspensos. Pode ver que tem muito cartão suspenso, porque de vez em quando acontece, sabe? Tem uma frase que você não entende, ou uma palavra que você só não quer aprender. Nesse caso dessa Saba, né? Eu não quis aprender essa palavra porque eu não gosto dela. Então eu só suspendi. Não tem tantos suspensos assim. Pensa que eu tenho 16 mil palavras, né? Mas até que tem um bocadinho. E esse aqui provavelmente vai ser o próximo que eu vou estudar, né? Então enfim, já ele aparece. Sigamos. Deixa eu aumentar aqui de novo. Vamos lá. Então esse aqui é Habuku. Isso, Habuku. Esse aqui é Isan. Ok, voltou já aquele cartão. Vamos lá. Fubo sorotte. Ok, então ele tá falando que o pai e a mãe tem que aparecer na entrevista. Fubo. Tá errado aqui, tá? Deixa eu trocar aqui pra Fubo. Então, eu aperto E, tá? Pra poder entrar no modo de edição, eu aperto E no teclado. Mas você pode só clicar em editar aqui também, é mais prático. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, vamos colocar aqui. Fubo. Ok, beleza. Fubo. Kyoto Sensei. Ok. Esse aqui é Joshuhan. Omeshi. Shinji-kun ga... Kizuita sou da. Kizuita sou eu? Isso. Esse é um dos meus cartões mais antigos, pode ver que ele tá em 5 anos. Esse nem tem definição de palavra, eu só botei a frase inteira, né? E sem nem dicionário, só pelo contexto eu já peguei o significado. Então, eu não gosto desse modelo, eu não faço mais isso, mas tem cartões antigos que estão assim, e eu não vou ficar corrigindo eles. Segue a vida. Denji. Esse aqui é Teo. Tegotae, droga. Tegotae. Esse aqui é Hamukao. Esse é outro anime muito ruim, mas que eu uso o japonês pra meio que me sentir feliz de que pelo menos eu aprendi algo com ele. Kubi o majimeru? Não, kubi o shimeru. Kubi o shimeru e o outro é kobato. Ok, beleza. Esse é Fubo. Gyutto dakishimeru. Esse é? Caraca, esse é Kakuretsu? Kamiretsu? Eu não lembro.
Kiretsu. Kiretsu, ok. Kiretsu. Esse episódio é muito estranho, inclusive. Evangelho é muito bom, mas tem uns episódios estranhos. Esse em particular, sei lá. Mas enfim, Kiretsu. Crack é tipo uma fissura, né? Uma rachadura e tal. Kiretsu, ok. Suku. Ok, esse aqui é... Oh, esse é novo. Que palavra é essa? Ire? Ok, acertei. Massa. Esse aqui, inclusive esse é do filme do Tenki no Ko, não é? Isso, Weathering With You. Eu não lembro, eu lembro que em português era um trocadilho o nome desse filme. É O Tempo com Você, uma coisa assim. Que é um trocadilho de tempo, de duração e tempo de clima. Então, enfim. Só um trocadilho que eu acho legal. Eu não gosto desse filme, mas, de novo, o japonês é útil, então segue a vida. Ire, ok. Então eu faço isso, né? Eu adiciono a definição do dicionário aqui na frase. Inclusive eu vou editar porque esse filme, ele coloca, tipo, quem tá falando no começo de cada frase, e eu não preciso disso, então eu vou apagar esse trechinho aqui, de todas as versões que eu tenho aqui, da frase. Então, 8月としては異例の半期? 寒気. Tá errado aqui, tá samuke. Esse é kanki. Kanki no sentido de frio. É porque pode ser lido de duas formas. Eu odeio japonês, cara. Pode ser samuke e pode ser kanki. Tá, então esse é kanki. Eu não conhecia essa expressão. Então esse vai ser um caso em que eu vou ter que usar duas palavras no mesmo cartão. Porque o algoritmo achou que só tinha uma palavra que eu não sei, mas tem duas. Então eu vou ter que adicionar ela aqui. E eu vou pegar e corrigir aqui a pronúncia. Não é samuke, é kanki. E aqui também não é samuke, é kanki. Então vamos lá. Ire no kanki desu. Então ele está dizendo que o frio está fora do normal. Está fora do normal o frio para agosto. Ok. Pronto, com isso finalizamos os cartões novos. Agora falta só um pouquinho aqui de cartãozinho velho para revisar. E com isso nós concluímos nosso estudo de hoje. Esse aqui é Obo. Eu amo essas frases de Gurren Lagann, cara, é muito bom. Esse é Katamaru. Nukari? Nukari nai omae ni wa. Esse é Ketsumatsu. Ok, esse é Taiyeki. Hazuku? Não, Hajiku. Isso. Esse é Itoki. Kanjo. Ire, hanki. Não, kanki. Ire no kanki desu. Ire no kanki desu. Esse é Ryoke. Tsuiyasu. Esse é Oyago-san. Oyago-san tachi. Ok. Habuku. Tegotae. Fubo. Fubo. Quando não tem o pitch, eu fico tentando adivinhar qual é. Eu não tenho um ouvido tão bom assim pra pitch. Eu pensei que isso aqui era o vermelhinho, o Atama Daka, mas eu tô achando que ele é só um pitch normal, né? Um Heiban, que é esse azulzinho. Fubo. Mas ele fala Fubo. Eu acho que ele é Atama Daka. Eu teria que pesquisar num dicionário específico disso e eu não tô com paciência pra isso agora. Depois eu faço isso. Kiretsu. Ok, esse é Fuchi. Fuchi. Ok, Ire no kanki. Ok, e com isso finalizamos. Olha só, gente. Terminamos nosso estudo de hoje, tá? Então terminamos aqui de estudar todos os cartões de japonês. Tem uns outros aqui que eu teria pra estudar também, mas eu não vou fazer isso hoje porque eu não tô priorizando, tá? E agora vem a parte-chave, tá? A parte-chave de nosso estudo de hoje. Então estudamos muito cartão. Ele fala que eu estudei 185, mas isso é porque ele conta duplicado os cartões que você erra. Então ele conta cada vez que você vê um cartão como um cartão novo. Eu não gosto disso, não sei por que ele é assim, mas enfim. Com uma média de 15 segundos por cartão. O que tá alto, inclusive. Eu não gosto de passar mais de 5 segundos num cartão. Pra mim é bater o olho, lembrou, segue a vida. Que assim você economiza tempo. Mas olha só. Ele calculou aqui que demoramos 45 minutos. É um tempo bastante razoável, né? Teve um pouquinho de tempo a mais que eu passei editando alguns cartões e tal. Mas, assim, 45 minutos tá um tempo bem razoável. Espero que isso tenha dado pra mostrar pra vocês mais ou menos como você pode fazer uma sessão de estudo sem gastar muito tempo. E assim você consegue manter um ritmo todo santo dia. Se você estudar menos cartões que eu, você vai ter menos tempo ainda. Então, se você realmente é uma pessoa apressada, lembra, dá pra estudar. Dá pra estudar nem que seja 15 minutos por dia, mas dá pra fazer. Então não deixa de fazer isso. Estudar é uma maratona. O pouquinho que você aprender a cada dia vai fazer toda a diferença lá pra frente. Então,
para finalizar o nosso estudo, veja que estamos aqui em 15.988 palavras. Vamos então rodar o algoritmo do Morphman para ele recalcular as palavras que a gente aprendeu. Deixa eu explicar como é que isso funciona. Se a gente for aqui no painel, se você for aqui no Sentence Bank, que é onde eu guardo as palavras novas, então isso aqui tudo são cartões suspensos, né? Cartões que eu não vou estudar por algum motivo. E pode ver que tem uma sequência de cartões suspensos e aqui começam os cartões novos. Então esses cartões novos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eles são... Todos eles aqui são cartões novos. Eu não sei, eu não tenho definições deles, eu não estudei nada disso. Então tudo isso são palavras novas. O que ele fez? Ele pegou das 100 mil palavras, dos 100 mil cartões que eu tenho aqui disponível, o algoritmo ele analisou quais frases eu já sei inteiras e quais eu sei quase inteira, exceto uma palavra. Ele separou essas pra mim e daí ele organizou elas da palavra mais usada pra menos usada. Claro que hoje em dia, a maioria dessas palavras aqui eu já sei, né? Mas aí ele vai analisar essas palavras, né? E ele vai tentar mostrar elas pra mim, e aí eu vou estudando manualmente e colocando definição do dicionário e tudo mais. É o que eu faço quando eu tenho tempo e quando eu tô estudando no PC, ao invés de estudar no celular. De vez em quando vai acontecer, por exemplo, de uma palavra que ele coloca aqui eu já sei. Então essa aqui é micro, que quer dizer micro, né? Micro em inglês. Então o que eu faço? Eu aperto K. Quando eu aperto K, ele vai dar a tag de already known, ou seja, eu já sei essa expressão. E aí, quando o algoritmo recalcular as palavras, ele não vai colocar pra eu estudar essa, porque eu já sei essa palavra. Eu nem vou botar ela pra fila de revisão, porque eu realmente sei, eu não preciso estudar esse cartão, eu não vou perder tempo com ele. E assim vai funcionando. Às vezes eu passo assim pra só dar uma olhada por cima das palavras, pra ver se tem alguma que eu já sei, né? Mas se não for o caso, eu vou só seguir com a minha vida. Então tem um monte de palavra interessante aqui, tá? Mas eu vou deixar agora o algoritmo recalcular, e vocês vão ver que quando eu recalcular, além dessas palavras aqui, ó, que estão no 93, vai aparecer palavra aqui em cima. Por quê? São palavras que tinha duas palavras que eu... São frases que tinha duas palavras que eu não sabia, e agora só tem uma porque eu acabei de aprender a palavra nova. Então vamos recalcular aqui pra mostrar pra vocês como é que isso funciona. Então, deixa eu fechar ele aqui. Então ele tá, ó, em 15.988. Eu vou recalcular aqui no Morphman. A gente vai esperar um pouquinho, certo? Porque tem muito cartão pra recalcular. Então ele vai fazer todo esse procedimento, né? E daí quando ele recalcular todos esses cartões, ele vai chegar a um número novo de cartões novos. E daí não só vou conseguir ver meu progresso, inclusive vocês vão ver aqui que eu vou passar ao vivo do 16 mil. Olha só, deixa ele calcular. Olha só, meus amigos, ao vivo, vocês acabaram de me ver completando a marca das 16 mil palavras. Eu juro que não foi de propósito, tá? Mas coincidiu de ser justo no dia que eu decidi filmar isso aqui. Então é isso, meus amigos. 16 mil palavras aprendidas, tá? De acordo com esse algoritmo. Claro, o número não é perfeito. Às vezes ele calcula repetido algumas palavras, enfim. Mas é bom pra você ter uma base de mais ou menos quanto você sabe, né? Inclusive eu já vi pessoas dizerem que 15 mil palavras é a marca da fluência. Pelo menos pelo algoritmo desse programa eu não acho, porque eu não sou fluente ainda. Mas assim, já me dá um nível bem razoável. Eu sou muito feliz com a quantidade de palavras que eu sei. Quero chegar no 20 mil. Eu acho que eu vou ficar mais feliz se chegar no 20 mil. Mas é bom você criar alvos pra si mesmo, né? Então, pensa nisso. Pensava nas primeiras 1000 palavras, depois as primeiras 2000, primeiras 5000. É bom você ter um númerozinho assim pra te dar motivação pra continuar, né? Então vamos lá, vamos verificar aqui agora que ele recalculou. Olha só que palavras novas apareceram pra gente. Apareceu uma aqui, ó. Um de Evangelion. Ah, ó. É uma frase, ó. A jaula eletromagnética espalhou. Então, de novo, sci-fi, né? Mas por quê? Porque a gente aprendeu a palavra para eletromagnético. E agora ele separou a palavra que eu acho que é para jaula. Eu não conheço essa palavra. Posso até procurar agora no dicionário. Mas, né, já para adiantar um pouco o meu trabalho no próximo dia. Tem duas formas de pronunciar. Tem saku e tem shigarami. Deixa eu ouvir aqui. Vou clicar em cartões. Para eu escutar o áudio da frase para eu ver qual das duas é. Denji saku tenkai mondai nashi. Ok, então é saco. Tá usando esse saco aqui. Então vamos lá, vou salvar as duas definições. Vou editar aqui pra ficar bonitinho. Então, fence, no sentido de cerca. Deixa eu ver. Cage. É mais ou menos isso, vai. Acho que tá razoável. Deixa eu ver se tem outra definição aqui no outro dicionário. É a mesma coisa. Tá bom. Deixa eu corrigir aqui a pronúncia, né? Pra já ficar saco nos dois. E pronto. Então, amanhã, quando eu for estudar os cartões, esse daqui vai ser um dos primeiros que vai aparecer pra mim, certo? Deixa eu ver se apareceu algum outro novo. Apareceu aqui também. Kitaru. Esses cartões de hiragana são muito chatos, porque eles são muito difíceis de achar no dicionário. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é fácil. Esse kitaru é o mesmo kiru, é o verbo vir, né?
Eu tinha mostrado pra vocês por que ele é dificinho de aparecer. Às vezes ele não aparece nos dicionários. Ou às vezes ele só aparece no dicionário. Ah, esse apareceu. Ah, que bom que apareceu. Às vezes ele não aparece porque ele não detecta. Ele só detecta se for kanji. Quando você bota só o hiragana, ele não aparece, né? E às vezes ele aparece só no dicionário em chinês, não. Em japonês e não no inglês. Enfim, tem uma confusão danada. Mas essa é a palavra que eu já sei, então vou apertar K. E que mais? Deixa eu ver. Não apareceu nada de particularmente novo aqui, né? Não tem tanta palavra nova pra eu aprender. Deixa eu verificar aqui no deck de prioridade, se ele reorganizou alguma coisa. Parece que não. Tá tudo mais ou menos na mesma sequência. Muito bem. Então, é isso. Com isso eu mostro pra vocês o meu método de estudo. Vocês podem ver aqui que eu atingi mais uma vez essa marca. Como eu acabei de marcar que conheço palavras, se eu recalcular de novo, ele vai recalcular e vai aumentar 1 ou 2 palavras aqui que eu disse que já sei, né? Eu não vou fazer isso porque vai demorar e porque 1 ou 2 palavras não faz diferença. Quando eu recalcular amanhã, aí ele vai usar essas palavras, vai detectar e isso tudo vai funcionar muito bem. Então é isso, gente. Pra finalizar, eu vou sincronizar o meu Anki, certo? Então o processo vai demorar um pouquinho porque eu tenho muito cartão, mas o objetivo disso é que todo dia quando eu estudo eu sincronizo, porque aí se eu precisar estudar no meu celular depois, é só sincronizar nele também, e daí até offline eu consigo estudar no celular. Então mesmo que eu não esteja em casa, eu vou conseguir estudar o japonês, certo? Então, é isso que temos pra hoje, certo? Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido informativo. E eu garanto pra vocês que, assim que eu arranjar tempo, eu vou fazer vídeos específicos de cada um desses programinhas que eu mostrei pra vocês, pra realmente conseguir ajudar vocês a fazer mais ou menos o que eu faço. Eu quero fazer um vídeo mostrando como é que eu assisto anime e vou criando cartão ao mesmo tempo. Também quero fazer um vídeo especificamente sobre o Morphman, que é um algoritmo extremamente útil para estudo. Quero fazer vídeos sobre o Pitch Accent também, esse programinha que eu uso do Migaku, né? Que como eu falei, eles estão agora num esquema pago, mas ainda tem os gratuitos deles online, então dá pra usar. Enfim, tem muita coisa. Eu acho muito prático esses sistemas que eu uso. Inclusive, eu nem atualizo o Anki, como vocês podem ver. O meu Anki ainda é do modelo antigo. Justamente porque, pra atualizar, eu teria que mudar os add-ons e eu não quero ter que ter esse trabalho. Então, eu prefiro o Anki antigo, que ainda funciona. Mas é isso. Esse é o meu método de estudo, que tem funcionado pra mim nos últimos vários anos que eu estudo idioma, estudo pra concurso. Eu podia fazer um vídeo sobre como estudar pra concurso com o Anki também, né? Algum dia eu faço. E agora eu tô estudando japonês também e tá funcionando maravilhosamente. Fico muito feliz por isso. Pois bem, muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Por favor, se inscrevam no canal. Realmente é muito útil pra mim e me ajuda demais pra poder continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Eu sei que eu não sou muito frequente nos uploads, mas eu espero que pelo menos esses que eu tô colocando aqui sejam úteis pra vocês que, assim como eu, estão querendo estudar. É isso, pessoal. Vejo vocês na próxima. Até mais!